Há muitos eventos misteriosos na história da aviação que deixaram o mundo inteiro chocado e cientistas confusos. Junte-se a nós enquanto mostramos os 10 eventos mais assustadores que aconteceram durante voos, abalando o mundo. Número 1. Um avião pousou 37 anos atrasado. Isso mesmo, um avião esteve em trânsito por 37 anos inteiros. Mas a parte mais louca é que ninguém no avião sabia que haviam passado 37 anos de suas vidas em um voo. Loucura! Como isso aconteceu? O avião, conhecido como Pan Am Flight 914, era um Douglas DC-4, que transportava 57 passageiros e 6 tripulantes em 2 de julho de 1955. O avião decolou de um aeroporto de Nova York com destino a Miami, Flórida. Um voo que normalmente deveria durar algumas horas, mas ele nunca chegou a Miami. Incrivelmente, ele apareceu de repente e invisível no radar de Caracas em 9 de março de 1985. De acordo com os operadores de solo, os passageiros pareciam assustados e chocados, olhando para um mundo totalmente novo. O piloto, por sua vez, jogou um pequeno calendário pela janela antes de fazer uma curva rápida de volta à pista de onde decolou, desaparecendo tão repentinamente quanto havia chegado. E sim, o calendário poderia ter ajudado a esclarecer esse mistério. Mas, infelizmente, ninguém tem informações sobre ele. Os governos da Venezuela e dos Estados Unidos confiscaram o calendário e as fitas da torre de controle e se recusaram a comentar sobre o incidente até hoje. O que exatamente aconteceu com o voo 914? Desde que a história começou a circular na internet, surgiram várias teorias, e a mais popular é que o avião passou por algum tipo de portal do tempo ou buraco de minhoca e, em vez de pousar em Miami em 1955, apareceu na Venezuela 30 anos depois. No entanto, outra teoria afirma que o avião voltou pelo buraco de minhoca após deixar Caracas. Não há evidências concretas para dizer se isso aconteceu ou não, e se formos honestos, essa história soa muito como um filme. Mas se aconteceu de verdade, com certeza é assustador demais para ser vivenciado. Número 2. Um avião conversível. Você deve ter visto muitos carros conversíveis, mas aviões? Dificilmente. Bem, esse avião, conhecido como Voo 243, não foi feito para ser conversível. Aconteceu que uma coisa levou a outra. O avião partiu do Aeroporto Internacional de Hilo em 28 de abril de 1988, com 5 tripulantes e 90 passageiros a bordo, com destino a Honolulu. Durante a inspeção de partida, nada de incomum foi observado. O avião parecia estar em boas condições, tendo completado 3 voos de ida e volta de Honolulu para Hilo, Maui e Kauai mais cedo naquele dia. Após a decolagem, tudo estava normal até o avião atingir sua altitude normal de voo de 7.310 metros, quando uma seção do lado esquerdo do teto se rompeu com um som de assobio. O capitão não percebeu, mas sentiu o avião rolar para a esquerda e para a direita, e de repente os controles ficaram soltos. Foi nesse momento que um dos oficiais notou detritos flutuando no cockpit. Os oficiais olharam para trás e viram que a porta do cockpit havia se quebrado, e eles podiam ver diretamente o céu azul. Uma grande seção do teto, com cerca de 5 metros e 40 centímetros de comprimento, havia se rompido. Imediatamente, a abertura do teto sugou uma comissária de bordo de 58 anos chamada Clarabelle Lansing, que estava perto da 5ª fileira de assentos, e seu corpo nunca foi encontrado. Mesmo com os cintos de segurança dos passageiros afivelados, 8 pessoas sofreram ferimentos graves. O piloto que estava voando no momento, o oficial Tompkins, não conseguiu mais controlar o avião. O capitão Schornsteimer assumiu o controle e realizou uma descida de emergência imediata. A tripulação declarou emergência e desviou para o aeroporto de Kahului para um pouso de emergência, mas não acabou até acabar. Durante a aproximação ao aeroporto, o motor esquerdo falhou e a tripulação não tinha certeza se o trem de pouso dianteiro estava abaixado corretamente. Felizmente, eles conseguiram pousar normalmente 13 minutos após o incidente. Ao pousar, os escorregadores de evacuação de emergência do avião foram acionados e os passageiros evacuaram rapidamente da aeronave. Isso foi absolutamente assustador. Número 3. O avião sem capitão. O que acontece quando um capitão não está em um navio? Simplesmente, a segurança não está garantida.
Este é o caso deste avião que de alguma forma perdeu seu piloto no meio do voo. O voo Helios 522 estava programado para sair de Larnaca e voar para o Aeroporto Internacional de Praga-Ruzyně, com uma escala no Aeroporto Internacional de Atenas. Quando a aeronave chegou a Larnaca, vinda de Londres, a tripulação do voo anterior havia relatado uma vedação de porta congelada e ruídos anormais vindos da porta de serviço direita. Eles solicitaram uma inspeção completa da porta. A inspeção foi realizada por um engenheiro de solo que configurou o sistema de pressurização para manual, pois ele não queria que o motor do avião fosse necessário. No entanto, quando ele terminou, ele não redefiniu o sistema para automático e mesmo após a aeronave ser liberada para o serviço, a tripulação do voo não percebeu a configuração incorreta no sistema de pressurização, mesmo depois de verificar 3 vezes. A aeronave decolou com o sistema de pressurização ainda configurado para manual e a válvula de escape traseira parcialmente aberta. À medida que a aeronave subia, a pressão dentro da cabine diminuiu gradualmente. Ao passar por uma altitude de 3.660 metros, o aviso sonoro de altitude da cabine foi acionado. O aviso era para impedir que a tripulação subisse, mas de alguma forma eles identificaram incorretamente como um aviso de configuração de decolagem, que sinaliza que a aeronave não está pronta para decolar, e esse sinal só pode acontecer no solo. No entanto, o som de alerta para ambos os avisos é idêntico. Nos minutos seguintes, várias luzes de aviso no painel superior do cockpit acenderam, e a uma altitude de 5.480 metros, as máscaras de oxigênio na cabine de passageiros foram automaticamente liberadas. Logo após o aviso de altitude da cabine soar, o capitão contatou o centro de operações da Helios e relatou que o aviso de configuração de decolagem estava ativado. Ele então falou com o engenheiro de solo e repetidamente afirmou que as luzes do ventilador de refrigeração estavam apagadas também. A aeronave continuou a subir até nivelar-se a 11.100 metros. O controle de tráfego aéreo de Nicósia, responsável por controlar o tráfego aéreo naquela região, repetidamente tentou entrar em contato com a aeronave, mas sem sucesso. Nesse ponto, o exército grego decidiu intervir. Mas não está claro quem os convidou. Os militares interceptaram o jato de passageiros e observaram que o primeiro oficial estava desmaiado e imóvel nos controles e que o assento do capitão estava vazio. Um comissário de bordo, Andreas Prodromou, e sua namorada, que também era comissária de bordo, entraram no cockpit e tentaram salvar a situação. Embora Prodromou fosse licenciado para pilotar um avião, ele não tinha licença para pilotar o Boeing 737. No cockpit, ele decidiu fazer algo para garantir a segurança de todos. Quando o motor esquerdo apagou devido à falta de combustível, o avião deixou o padrão de espera e começou a descer. Prodromou conseguiu desviar o avião de Atenas e em direção a uma área rural. À medida que os motores apagaram, 10 minutos após a perda de potência do motor esquerdo, o motor direito também apagou e logo a aeronave caiu nas colinas perto de Gramático, 40 quilômetros de Atenas, matando todos os 121 passageiros e tripulantes a bordo. Número 4. Pouso milagroso. Não se confunda, esse pouso não é de uma aeronave, mas foi causado por uma aeronave. Você logo descobrirá. Esta aeronave em particular é o voo 367 da JAT, que voava de Estocolmo para Belgrado com paradas em Copenhague e Zagreb. Ele chegou à Dinamarca em 25 de janeiro de 1972. A administração da aviação confundiu uma comissária de bordo chamada Vesna Vulovic com outra atendente também chamada Vesna e trocou as duas em diferentes aviões. Vesna Vulovic, no entanto, estava a bordo do voo 367. Ela estava empolgada por estar a bordo porque era sua primeira vez indo para a Dinamarca. O voo partiu do aeroporto de Estocolmo-Arlanda às 13h30 do dia 26 de janeiro e aterrissou no aeroporto de Copenhague às 14h30. Vesna disse ter visto um homem irritado que desceu do avião, mas nunca embarcou novamente. Às 15h15, o voo partiu do aeroporto de Copenhague em boas condições, apenas para uma explosão rasgar o compartimento de bagagens cerca de 45 minutos depois. A explosão fez com que a aeronave se partisse sobre a vila tchecoslovaca de Sierpinska Kamenice.
Dos 20 passageiros e tripulantes a bordo, Vesna foi a única sobrevivente. Vesna foi encontrada por um morador chamado Bruno Ronca, que ouviu seus gritos no meio dos destroços. Seu uniforme turquesa estava coberto de sangue e seus saltos foram arrancados pela força do impacto. Ronca havia sido médico durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu manter Vesna viva até a chegada dos socorristas. Você deve estar se perguntando como Vesna sobreviveu mesmo após o acidente. Bem, ela teve um pouso milagroso. Os investigadores de segurança aérea atribuíram a sobrevivência de Vesna ao fato de ela ter ficado presa por um carrinho de alimentos na fuselagem do avião enquanto ele se partia e caía em direção ao chão. Quando a cabine se despressurizou, os passageiros e outros tripulantes foram sugados para fora da aeronave e caíram até a morte. Os investigadores acreditam que a fuselagem, com Vesna presa dentro, caiu em um ângulo em uma encosta montanhosa densamente arborizada e coberta de neve, o que amortizou o impacto. Os médicos também disseram que o histórico de pressão arterial baixa de Vesna fez com que ela desmaiasse rapidamente após a despressurização da cabine, impedindo seu coração de explodir no impacto. E se você está se perguntando como ela conseguiu um emprego com pressão arterial baixa, Vesna bebeu uma boa quantidade de café para esconder o fato e foi aceita. Vesna passou dias em coma, com fratura no crânio e hemorragia cerebral. Ela também sofreu 2 pernas quebradas e 3 vértebras quebradas, uma das quais foi completamente esmagada. Sua pelvis e várias de suas costelas também estavam quebradas. Todas essas lesões a deixaram paralisada e ela também sofreu de amnésia total. Além do pouso, Vesna foi o verdadeiro milagre. Número 5. Um piloto entra, um piloto sai. O piloto Etchison conduziu uma decolagem de rotina do voo 5390 e entregou o controle ao piloto Lancaster. Enquanto o avião continuava a subir, ambos os pilotos soltaram seus cintos de ombro e Lancaster afrouxou seu cinto de colo. Cerca de 30 minutos depois, o avião havia subido para cerca de 5.270 metros sobre Didcot, Oxfordshire, e a tripulação da cabine estava se preparando para o serviço de refeições. Enquanto o comissário de bordo, Nigel Ogden, entrava no cockpit, eles ouviram um estrondo alto e a cabine foi rapidamente preenchida com condensação. Em um piscar de olhos, o painel do para-brisa esquerdo do lado de Lancaster se separou da fuselagem dianteira e imediatamente Lancaster foi propulsionado para fora de seu assento pelo ar que entrava, devido à descompressão, ficando com a cabeça para fora do cockpit. Felizmente, seus joelhos ficaram presos nos controles de voo, e seu torso superior permaneceu fora da aeronave, exposto a ventos extremos e frio. O piloto automático foi desativado, fazendo com que o avião começasse a descer rapidamente. A porta do cockpit foi soprada para dentro, bloqueando os controles do acelerador, o que fez com que a aeronave ganhasse velocidade enquanto descia. Ogden correu para segurar o cinto de Lancaster, enquanto os outros 2 comissários de bordo seguravam objetos soltos, tranquilizavam os passageiros e instruíam-nos a adotar posições de emergência, antecipando um pouso de emergência. O avião não estava equipado com oxigênio para todos a bordo, então Etchison iniciou uma descida rápida de emergência para atingir uma altitude com pressão de ar suficiente. Ele então reativou o piloto automático e enviou um chamado de emergência, mas não conseguiu ouvir a resposta do controle de tráfego aéreo devido ao ruído do vento, o que causou um atraso na iniciação dos procedimentos de emergência. Ogden, ainda segurando Lancaster, ficou exausto, então outros assumiram e seguraram o capitão. Naquele momento, Lancaster havia se deslocado vários centímetros para fora e sua cabeça estava batendo repetidamente na lateral da fuselagem. Ninguém pensava que Lancaster sobreviveria, mas achavam que seria melhor ter seu corpo pelo menos e evitar que seu corpo atingisse a asa esquerda, o motor ou o estabilizador horizontal, potencialmente danificando-o. Eventualmente, Etchison conseguiu ouvir a liberação do controle de tráfego aéreo para fazer um pouso de emergência no aeroporto de Southampton. Os comissários de bordo conseguiram libertar os tornozelos de Lancaster dos controles de voo, ainda segurando-o. Finalmente, a aeronave pousou em Southampton e os passageiros desembarcaram usando as escadas de embarque. Foi então que a tripulação percebeu que Lancaster havia sobrevivido com congelamento, hematomas, choque e fraturas no braço direito, polegar esquerdo e pulso direito.
Ogden também teve cortes e hematomas no braço e, claro, sofreu de transtorno de estresse pós-traumático. Imagine o quão assustados Lancaster e a tripulação devem ter ficado. Número 6. A imagem de hoje dos inscritos é estranha e parece irreal. Parece um avião transportando fantasmas do submundo para a Terra. É assustador e, ao mesmo tempo, confuso. Se você está se perguntando sobre o que é essa imagem, continue conosco enquanto explicamos em detalhes. Você já esteve em um avião e teve algum evento estranho no ar? Se sim, por favor, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Número 7. O voo que desapareceu sem deixar vestígios. Em 30 de janeiro de 1979, o Boeing 707-323C, registrado como PPVLU, desapareceu na rota do Aeroporto Internacional de Narita para o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Era para fazer uma parada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, mas nunca chegou lá. O avião era uma aeronave de carga operada pela Varig. Após decolar do Aeroporto Internacional de Narita às 20 horas e 23 minutos, a última vez que alguém ouviu falar dele foi às 20 horas e 45 minutos. A tripulação de voo era esperada para fazer um contato de rádio às 21 horas e 23 minutos, mas não o fizeram. O contato por rádio foi perdido a cerca de 200 quilômetros de Tóquio, e foi isso. A aeronave de carga estava transportando 53 pinturas de Manabu-Mabe, retornando de uma exposição em Tóquio. As pinturas estavam avaliadas em $1.200.000, mas nem os destroços nem as pinturas foram encontrados. Isso resultou em diferentes teorias. Uma diz que a tripulação de 6 pessoas poderia ter planejado pegar as pinturas para si mesmos, e outra afirma que um mau funcionamento terrível poderia ter destruído o avião inteiro, deixando nada como evidência. Enquanto a segunda teoria parece razoável, a primeira deixa muitas perguntas, uma das quais é: se a tripulação pegou as pinturas, elas as teriam vendido em algum lugar, e assim seriam rastreadas, mas até hoje ninguém ouviu falar das pinturas ou da tripulação, o que torna esse evento assustador. Número 8. Amelia Earhart. Um caso mais assustador é o desaparecimento de Amelia Earhart. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos conhecer Amelia. Amelia Earhart cresceu para se tornar uma pioneira na história da aviação e uma defensora dos direitos das mulheres. Ela foi a primeira mulher a cruzar o Atlântico em uma aeronave em 1928, apenas um ano após o voo transatlântico solo histórico de Charles Lindbergh. Naquele voo, Amelia era apenas uma passageira, sem treinamento em aeronaves, pilotada por Wilmer Stoltz, mas Amelia desejava tentar sozinha um dia. Esse dia chegou em 4 anos, quando ela se tornou a primeira mulher a fazer um voo transatlântico solo, um feito pelo qual foi premiada com a Cruz Distinta de Voo dos Estados Unidos. Mas Amelia era uma mulher que não se contentava com uma conquista. Ela continuou a quebrar recordes, incluindo a conclusão do primeiro voo solo bem-sucedido de Honolulu para Oakland, Califórnia. Mas mesmo com o sucesso de Amelia, ainda havia um voo que ela desejava tentar: uma circunnavegação do globo na linha mais próxima de sua cintura. Não é que voos ao redor do globo não tivessem sido concluídos antes, mas o voo proposto por Amelia cobriria uma distância sem precedentes de 46.670 quilômetros. Ela pretendia voar o mais próximo possível do Equador, circunnavegando o globo em seu ponto mais largo. Isso é loucura, mas ninguém duvidava, porque Amelia era conhecida por ser determinada. Amelia escolheu o capitão Harry Manning como seu copiloto, e ele também atuaria como seu navegador no voo. Mas ele também era um piloto habilidoso por direito próprio. Ela também contratou um operador de rádio que conhecia código Morse e Fred Noonan, um capitão de navio e ex-instrutor de navegação da Pan Am, que era familiar com navegação marítima e aérea. Em 20 de maio de 1937, Amelia e Noonan partiram de Oakland, Califórnia, em uma aeronave construída ao gosto de Amelia, um avião que ela nomeou de Laboratório Voador. 3 dias depois, eles chegaram a Miami, Flórida, onde anunciaram oficialmente o plano de Amelia para uma segunda tentativa de circunnavegação do globo. Em 1º de junho, partiram de Miami e a verdadeira jornada começou. Apesar das modificações feitas no avião para aumentar seu alcance, a aeronave não era capaz de cruzar as grandes distâncias que os aviões cruzam regularmente hoje sem reabastecimento, então
A expedição exigiria paradas em destinos como Porto Rico, Suriname, Brasil, Senegal, Índia, Burma e mais. Em 29 de junho, pousaram em Lae, Nova Guiné, e se prepararam para iniciar a etapa mais longa de sua jornada, voando de lá para a ilha Howland. Em 2 de julho, Amélia e Noonan partiram de Lae às 10 horas da manhã. Sua rota proposta os levaria a mais de 3.218 quilômetros de oceano aberto até a pequena ilha, e sua navegação seria auxiliada pelo fato de que um navio chamado USCGC Itasca havia sido enviado para lá antes deles. Mas em algum lugar e de alguma forma durante o voo de 20 horas, eles desapareceram. Seu último relatório de posição conhecido os colocava perto das ilhas Nukuman, um atol de Papua Nova Guiné, a cerca de 1.288 quilômetros em seu voo. As últimas mensagens de rádio recebidas do voo chegaram no início da manhã, com Amélia estimando que estavam a 321 quilômetros de Howland. Amélia disse em suas mensagens que deveriam estar sobre o navio, mas não conseguiam vê-lo. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar de Amélia e sua tripulação. Dentro de 1 hora após sua última mensagem, o Itasca começou a busca e logo foi acompanhado por outra equipe de busca das autoridades. Mas, infelizmente, não houve rastros de Amélia, Noonan ou seu avião. Anos após o desaparecimento, diferentes teorias foram propostas sobre o que pode ter acontecido, mas a mais amplamente aceita foi a teoria do crash and sink, queda e afundamento. Acredita-se que o avião deve ter caído e afundado em um local desconhecido. No entanto, anos depois, um sapato que parecia ser o que Amélia usava para embarcar no avião foi encontrado na costa de uma ilha, o que fez a teoria do crash and sink ser amplamente aceita. Número 9. O voo perdido que reapareceu com esqueletos. Agora para a história que você estava esperando. Em 1954, o voo 513 da Santiago Airlines decolou em 4 de setembro de 1955 de Aachen, Alemanha Ocidental, e estava programado para chegar a Porto Alegre, Brasil, 18 horas depois. Mas, de alguma forma, o avião misteriosamente desapareceu no meio do voo sobre o Oceano Atlântico. Naquela época, as autoridades acreditavam que o avião havia caído, e nos anos seguintes, várias equipes de busca foram formadas para procurar os restos dos passageiros ou do avião, mas nada foi encontrado. 2 anos após o desaparecimento, a Santiago Airlines já havia falido. Dias se transformaram em meses e meses em muitos anos, mas nada foi ouvido sobre o avião. Após falharem em encontrar qualquer evidência de um acidente de avião, a busca foi cancelada. Mas 3 décadas e meia depois, em 12 de outubro de 1989, o aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, avistou uma aeronave não autorizada circulando a base aérea. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com o piloto, mas não obtiveram resposta. Eventualmente, o avião se aproximou da pista e pousou perfeitamente. Parecia estar em boa forma e os motores ainda estavam funcionando mesmo após o avião tocar o solo. Ninguém saiu do avião, então as autoridades do aeroporto se aproximaram cautelosamente da aeronave. Ao abrirem as portas pelo lado de fora, o que viram lhes deu um calafrio na espinha. Encontraram 92 esqueletos perfeitamente preservados das pessoas a bordo, incluindo 88 passageiros e 4 tripulantes. A parte mais louca é que todos estavam com os cintos de segurança afivelados. E a parte mais assustadora é que o piloto, o capitão Miguel Victor Cury, também foi encontrado em forma esquelética com as mãos nos controles. Você está pensando o mesmo que eu? Esta história simplesmente não faz sentido e, honestamente, muitas pessoas a consideram falsa por 3 razões. A primeira razão é que a notícia sobre este voo foi publicada pelo Weekly World News, que era conhecido por publicar histórias fictícias em seus tabloides mais frequentemente do que não. 4 anos antes de publicar a história sobre o voo 914, eles publicaram a história do voo 914 da Pan Am, que desapareceu por 37 anos antes de reaparecer e pousar intacto. Outra razão é que a história misteriosa do voo 513 da Santiago parece muito semelhante a um episódio de 1961 do programa The Twilight Zone, intitulado The Odyssey of Flight 33.
no qual a aeronave viaja de volta no tempo para 1939. E por último, quando notícias de 1954 foram rastreadas, não havia nada sobre o voo 513 em lugar algum. Então tudo o que nos resta é o jornal Weekly World, para saber se a história é verdadeira ou não. Você acha que essa história é verdadeira? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Número 10. Um avião que perdeu seu motor. O Delta Flight 1425 é um avião de 32 anos que viajava de Atlanta para Baltimore. Mas enquanto o avião estava no ar, houve um estrondo alto e toda a cabine se encheu de fumaça. Imediatamente, o capitão anunciou que o avião havia perdido um motor e estavam sendo feitos preparativos para um pouso de emergência. Nesse momento, todos no avião começaram a temer o pior. Os passageiros a bordo começaram a entrar em pânico enquanto o avião começava a desacelerar. A maioria das pessoas pegou seus telefones e enviou mensagens para seus entes queridos, com medo de que fosse sua última vez. Mas enquanto todos estavam enviando mensagens para suas famílias, um passageiro estava filmando toda a cena, e algo assustador chamou sua atenção. Ele viu uma peça de metal se movendo dentro do motor com um brilho laranja atrás dela. Parecia que um cone de nariz estava solto dentro de um dos motores, causando o problema. A tripulação de voo de Atlanta para Baltimore escolheu desviar para Raleigh por precaução, após receber uma indicação de um possível problema com um dos motores da aeronave. Os comissários de bordo disseram aos passageiros para se prepararem para o pouso de emergência, e felizmente, o voo com 154 pessoas pousou em segurança em Raleigh, Carolina do Norte. Número 11. Fantasmas em um avião. Quase 51 anos atrás, o voo 401 da Eastern Airlines caiu nos Everglades da Flórida, em dezembro de 1972. A aeronave era um Lockheed TriStar, viajando de Nova York para Miami. De acordo com a rede de segurança da aviação, a Eastern Airlines tinha 163 passageiros e 13 tripulantes a bordo, totalizando 176 ocupantes. A jornada começou sem problemas, mas ao se aproximarem de Miami, a tripulação do voo notou um aviso de falha no cockpit. Eles não perceberam que o piloto automático estava desconectado, o que acabou causando a perda de altitude e a queda do avião. Embora 75 pessoas tenham sobrevivido ao acidente, ainda resultou na morte de 101 ocupantes, incluindo o capitão Robert Loft, conhecido como Bob, e o engenheiro de voo Donald Repo, conhecido como Don. Foi o primeiro acidente fatal envolvendo não apenas o Lockheed TriStar, mas qualquer aeronave de fuselagem larga. A tragédia também foi o segundo acidente de avião mais mortal da história dos Estados Unidos na época, embora hoje ocupe o 16º lugar. Dias depois, as autoridades recuperaram os destroços da aeronave do pântano e conseguiram salvar algumas de suas peças, e as utilizáveis foram usadas novamente na frota da Eastern Airlines. Isso se tornou o começo de sérios problemas. Em várias ocasiões, pessoas começaram a relatar avistamentos assustadores de Bob e Don nos corredores, cockpit e galley. Por exemplo, o vice-presidente da Eastern Airlines uma vez embarcou em um voo de Nova York e conversou com um piloto que ele assumiu ser o responsável por aquele setor. Mais tarde, ele afirmou que o piloto com quem havia conversado era Bob, que havia morrido no acidente de avião 50 anos atrás. Poderíamos concordar que o vice-presidente estava alucinando, mas ele não foi o único a relatar tal conta. Em outro dia, um capitão foi chamado para verificar um passageiro na primeira classe que estava em um uniforme de piloto. A comissária de bordo sênior disse que o passageiro estava atordoado e não respondia quando falaram com ele, e como se isso não fosse suficiente, ele não estava na lista de passageiros. O capitão reconheceu o passageiro como Bob. Além disso, Don foi supostamente visto em voos de maneira misteriosa. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar os novos conteúdos. Cuidem-se, pessoal!